algumas considerações iniciais sobre a questão do envelhecimento populacional, né? No mundo, a cada segundo, 2 pessoas celebram seu 60º aniversário. Olha só. Quando a gente terminar o fórum, o número de idosos vai ter aumentado muito já, né? Então, é um movimento muito... O envelhecimento populacional é acelerado, né? Em todo o mundo, e no Brasil, muito mais. Eu trouxe só 2 recortes muito rápidos para a gente não ficar cansativo a fala de dados demográficos, né? Ficar cansativa a fala. Eu trouxe um recorte do período de 1980 e 2010. Só esse período, tá? De 1980 a 2010, a população brasileira, como um todo, ela cresceu 60%. E a população de idosos, o número de idosos aumentou 285% no Brasil. O grupo etário que mais cresce é o grupo de 80 anos ou mais. Mas só mais um dado, né? No período de 2012 a 2017, no Brasil, nós tivemos um aumento de 4.800.000 idosos no Brasil. Bom, trazendo um pouco aqui para a região, para o Guarujá, segundo dados da Fundação SEAD, dados de 2017, né, projeções da Fundação SEAD, mostra que 1 em cada 5 pessoas que vão morar no Guarujá em 2030, 1 em cada 5 pessoas será idosa. Não só no Guarujá, mas nas cidades Praia Grande, São Vicente, todas as cidades da região, né? Então, assim, esse número, em 2030, segundo a Fundação SEAD, o número de idosos na cidade de Guarujá vai ser superior a 61 mil habitantes. Bom, além do número de idosos, desse número expressivo de idosos, né? Também a questão dos longevos. Então, cada vez mais as pessoas vão viver mais ter uma vida mais longeva, né? E esse grupo a partir de 80 anos. Então, assim, é um desafio, né? É uma conquista, a longevidade é uma grande conquista, é uma conquista do nosso século. Ela não aconteceu à toa, ela não aconteceu por acaso. Houve investimentos na área da saúde, da educação, né? Das políticas públicas. Isso tudo fez com que a longevidade, hoje as pessoas vivem mais, mesmo com doenças crônicas, desde que controladas, elas vão tocando a vida e bem. Então, ter 80 anos hoje é muito diferente de se ter 80 anos há 30 anos atrás. Então, uma pessoa com 80 anos hoje está trabalhando, está redefinindo a vida, está inventando um novo trabalho. Então, é um outro tempo da longevidade que a gente está vivendo, um tempo muito melhor, né? A verdade é essa. Desde que tem as oportunidades e essa rede de apoio, pode-se viver muito bem com 90 anos. Tem estudos muito interessantes que são feitos com pessoas longevas e que têm uma vida que vai tocando a vida muito bem. É um ganho tão significativo que na década de 1940, por exemplo, a expectativa de vida, gente, era apenas de 43 anos. Meu marido nasceu nessa década, né? Então ele está bem, tem uma vida ativa, trabalha, engenheiro eletricista, e ele toca a vida. Então, assim, hoje passa de 76 anos a expectativa de vida. Então, a gente vê o quanto a gente ganhou nesse processo, né? Então, a longevidade como um ganho, como uma conquista. Então, valorizar isso a todo tempo, né? A gente sempre pensa nessa perspectiva. Bom, o fato é que vou fazer uma leitura muito rápida no tempo, até pelo tempo que a gente tem aqui da nossa conversa. Até 1960, as questões do envelhecimento elas eram pensadas muito por entidades religiosas, por entidades idosos que não tinham rompido o vínculo com família, ou que não tinham mais família, sem recursos para sobrevivência. Mas, a partir da década de 1960, a gente começa a ver algumas luzes nesse caminho. Por exemplo, o próprio SESC começa a trabalhar com a perspectiva da convivência. A gente vê que trabalho incrível que o SESC faz com atividades de lazer, socioculturais, o quanto isso ganha, né, para a pessoa que atua nesses espaços. Guarujá também, a Prefeitura de Guarujá tem grupos de terceira idade, eu fiz uma busca rápida aí, mas também conheço pessoas que frequentam o grupo. E quanto é interessante isso, né? A pessoa aumenta a autoestima, ela passa a se cuidar mais, a rede de convivência dela amplia. É um tempo bom, né? Existem investimentos que são feitos nessa área que podem realmente trazer muita qualidade de vida para o idoso, né?
A partir da década de 1970, o SESC começa a descobrir, a visitar algumas experiências na França, em Toulouse, mais especificamente, e ali ele traz algumas experiências com escolas abertas, que elas começam a acontecer muito em 1980, na década de 1980, que são as universidades abertas para a terceira idade, que nós todos conhecemos, e tem um modelo muito parecido com esse trabalho que é feito aí na Prefeitura de Guarujá, né, do município de Guarujá. Em 1990, começam a surgir leis muito importantes para a questão do envelhecimento. A Política Nacional do Idoso surge, né, em 1994, a Política Nacional da Política Nacional da Pessoa, a Política Nacional da Saúde da Pessoa Idosa, a Política Nacional da Saúde da Pessoa Idosa, de 1900, nessa data. Em 2006, ela é revisada. Então, depois, logo em seguida, veio o Estatuto do Idoso, então começa a surgir um corpo de leis após a promulgação da Constituição Federal, né, de 1968, que traz uma série de questões. Então, o que a gente tem hoje com relação à educação para o envelhecimento, né? Vamos pensar nos cursos de graduação, né? Na psicologia, a fisioterapia, e todos os outros cursos que a gente, não só da área da saúde, mas também da área da educação, a própria assistência social. O tema do envelhecimento, ele tem sido trabalhado, mas de forma muito tímida. Eu tenho uma caminhada de 20 anos dentro da gerontologia, mas eu posso dizer que há 10 anos a gente nem falava que esse espaço existia. A gente estava muito tentando abrir esse espaço. Hoje ele existe, mas ele ainda é muito pouco. Ele é muito pouco trabalhado, porque os conteúdos são muito específicos das suas áreas, os conteúdos da psicologia, os conteúdos da fisioterapia, da enfermagem, né? Bom, de qualquer forma, de alguma forma, esse tema é trabalhado. Poderia ser trabalhado de uma forma mais dialogada com outras áreas? Claro que sim, né? Deveria, né, ser trabalhado de uma forma mais dialogada, porque a questão do envelhecimento, ela é uma questão que não acontece só no aspecto biológico. Tem o aspecto psicológico, o contexto social, o contexto cultural, o momento histórico que a pessoa envelhece. Então, tudo isso precisava ser melhor trabalhado de uma forma mais dialogada. Até existem algumas experiências que têm sido feitas nessa perspectiva, por exemplo, o projeto da EASH, da USP, da Unifesp, também na Baixada Santista, e algumas. Mas o fato é que, de alguma forma, o tema do envelhecimento é trabalhado, né, no turismo, mas o que a gente observa, e eu não vou entrar na questão da graduação de gerontologia, porque a professora Eva é presidente da ABG, e ela pode falar isso na fala dela. De qualquer forma, o que eu quero dizer para vocês e compartilhar aqui com vocês é uma questão muito séria. Na educação, a gente ainda não tem, como a gente tem uma política nacional de saúde da pessoa idosa, a política da assistência trabalha algumas questões, algumas diretrizes, mas na educação a gente não tem ainda uma política nacional, uma legislação para trabalhar o tema do envelhecimento. A gente não tem uma política nacional sobre a questão do envelhecimento. A gente não tem uma política estadual, como tem a política estadual do idoso no estado de São Paulo. Não temos, então, isso é um desafio imenso. Por que é um desafio? Porque, assim, o artigo 22 do Estatuto do Idoso, lá ele vai dizer que a gente tem que trabalhar o tema do envelhecimento em todas as séries, né? Nos currículos mínimos. Então, não é só na graduação que a gente tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar também na educação básica, lá na educação infantil, lá na educação, no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2. Por quê? Porque é a perspectiva da cidadania que a gente está trabalhando na educação básica. Eu fiz um pós-doutorado em 2017 na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, sobre a importância de inserir o tema do envelhecimento na educação básica, que é hoje uma coisa que me toca muito, porque eu sempre digo isso, o dia que as crianças e adolescentes se apropriarem do tema da longevidade, como elas se apropriaram do tema do meio ambiente, a gente vai mudar a realidade do envelhecimento no Brasil. E não é uma coisa assim falada irresponsável. Eu digo para vocês porque, olha, o que a gente ganhou no tema do meio ambiente, as crianças estão muito mais conscientes, né? Hoje, você vê um adolescente, existe uma consciência aqui de um princípio da casa comum, de um bem comum que é o meio ambiente, né? Que é nosso, que a gente precisa cuidar dele. Então, essa questão da longevidade, ela pode ser trabalhada na escola, né? De que forma? Não, assim, planejando isso, o respeito aos idosos, o diálogo entre as gerações, né? Eu participei de várias atividades com grupos de terceira idade e eu vejo o quanto é rico
né? Quanto é desafiador e, ao mesmo tempo, é rica a experiência do diálogo entre as gerações. Quando um aluno está lá ensinando com o professor, um professor está lá ensinando o educador a mexer no celular, ele está pouco para ele faz diferença se a pessoa tem 70, se ela tem 80, ou se ela tem 65. O que ele quer é desenvolver a habilidade dele enquanto educador, e aquele aluno que está ali com 70 anos, ele quer aprender a mexer naquele curso. Numa apresentação de dança, num coral, ninguém está muito preocupado com a idade do carteira de identidade. As pessoas querem fazer uma belíssima apresentação. Então, todo mundo aprende, todo mundo troca, todo mundo muda, entende que é um tempo muito bom para se viver, cheio de potencialidades, né? Então, isso que eu queria um pouco dizer para vocês. Então, assim, queria deixar aqui uma questão, um desafio aqui, né? Eu acho que, como o coronel João disse para a gente, Guarujá cabe tanto, né? Cabe muito mais, né? Acho que cabe o sonho, né? Cidade, acho que Guarujá é uma cidade inspiradora. Eu, quando vou a Guarujá, eu moro em São Paulo, né? Mas quando eu vou a Guarujá, aquilo me inspira. Eu falo para mim, eu vivo com mais leveza, aquele vento, sabe? Aquelas praias. Eu fico falando, meu Deus, cabe mais na vida. Tem mais qualidade de vida. E aí eu acho que Guarujá pode ser uma cidade inspiradora, educadora, no sentido de inovar, sair na frente do Brasil, né? E ajudar o Brasil nessa construção, de sensibilizar, inspirar o Brasil, né? Nesse sentido de fazer um plano municipal de educação na perspectiva da longevidade. Fazer isso como? Fazer dialogado com as secretarias, fazer dialogado com a saúde, fazer dialogado com a educação, com o turismo, fazer dialogado com a sociedade, com os hotéis, com as empresas, com o Conselho Municipal do Idoso. Então, vamos construir esse plano, um plano da longevidade, para receber tanto os turistas, para entender essa perspectiva, essa memória histórica que Guarujá tem. Quantos monumentos tem em Guarujá? Eu já visitei alguns. Né? A questão da beleza do meio ambiente, a questão da alfabetização, o diálogo entre as gerações, isso tudo pode ser construído, pode ter uma diretriz para isso. Isso vai. E eu acho que o meio ambiente, como a cidade de Guarujá tem muito a ver com o meio ambiente, né? Ela é uma cidade de belezas naturais. Então, eu acho que as práticas, construir práticas profissionais com os profissionais dos hotéis, construir práticas profissionais com o pessoal da saúde, entender que pode ter uma doença, mas está controlada, entender esse sujeito, entender a escola, porque a escola, por mais que ela tenha a responsabilidade, e ela é um espaço privilegiado da educação, a gente sempre precisa lembrar isso e valorizar isso a todo tempo. Mas ela sozinha não dá conta. A escola não dá conta de responder às demandas do seu tempo. Então, as questões hoje, e o grande desafio do momento hoje, é a longevidade. Algumas pessoas falam é a revolução da longevidade, quer dizer, a longevidade está aí, né? Ela está aí e a gente pode usufruir dessa conquista nossa, né? Era um pouco isso que eu queria falar para vocês, assim, deixar meu agradecimento final, dizer que estamos abertos sempre aqui. Obrigada a todos. Muito obrigada, professora. Realmente é um tema muito vasto, né? E quando a senhora citou a questão das escolas, né, de você colocar esses alunos nas escolas para uma educação a partir do ensino fundamental, eu falo para a senhora que o turismo ele vem nessa mesma linha de raciocínio. Nós, como sociedade civil organizada, né, o Visite Guarujá, já pensamos, a gente tem, na verdade, até um projeto para incluir nas escolas, ensino fundamental mesmo, o turismo no Guarujá. Porque sem plantar essa sementinha nas crianças, né, nos adolescentes, é difícil eles entenderem a importância da cadeia produtiva do turismo na cidade. Então, coincidiu com o que a senhora falou. Eu achei muito interessante isso. Que bom, isso mesmo. Parabéns pela iniciativa, Sandra, e que desejo que ela tenha sucesso e que a longevidade faça parte desse projeto, porque essas crianças serão longevas, né? Tem grandes possibilidades e poderão ser pessoas conscientes do meio ambiente, da importância do turismo para a cidade, né? Parabéns aí pela iniciativa.
Isso é muito importante mesmo. Eu que agradeço, parabenizo a senhora também pelas palavras, pela bela explanação.